Parábola das 10 virgens. Do que Jesus está falando? Quem são essas 10 virgens? O que é ser louco ou prudente? E esse tal desse azeite que os pregadores ficam falando que vai cair na nossa cabeça durante o culto. Do que esse texto está falando? Vou explicar para você. Esse texto, essa parábola das 10 virgens, ele está dentro daquele texto do sermão que Jesus está fazendo sobre as últimas coisas. Então, no capítulo 24, Jesus começa um sermão, onde ele vai falar sobre o período dos últimos dias, ele vai falar sobre a vinda do anticristo, ele fala sobre o arrebatamento, ele fala da tribulação, ele fala da sua segunda vinda. Essa parábola, ela está falando sobre o período que é o do arrebatamento da igreja e da tribulação. Ele fala dessas duas coisas nessa única parábola. Como assim? Então, ele está dizendo ainda sobre todas essas coisas do fim, quando ele entra nessa parábola. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A primeira coisa que tem que ser esclarecida é, essas virgens, elas não são noivas, elas são damas de honra. O esposo, ele vai se atrasar, porque dentro da cultura judaica, o noivo se atrasa, o esposo se atrasa. A noiva chega para a festa e essas 10 acompanhantes, que são 10 virgens, 10 moças virgens, que vão ser as suas damas de honra, elas vão deixar a noiva na festa e vão aguardar a vinda do noivo. O noivo se atrasa, sempre ele se atrasa, a cultura é ele se atrasar, e aí quando ele chega na festa, a festa começa, o casamento começa com a chegada atrasada do noivo. Esta é a cultura. Jesus fala que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E aí é que está a chave para a gente entender essa parábola. Versículo 3: As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso de que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Então, Jesus ele fala que 5 delas eram loucas, 5 eram prudentes. As que eram loucas, elas não levaram azeite para suas lâmpadas. As prudentes levaram. Elas acabaram tendo sono, porque ficou muito tarde, elas dormiram, e quando vem o noivo, grita-se que vem o noivo, e elas levantam e precisam correr para encontrar com ele, e aí aquelas loucas pedem um pouco, e as prudentes falam, não tem como a gente prestar, a gente pode ficar sem, vão buscar vocês. Muita gente foca na questão delas estarem dormindo, mas a chave principal aqui não é o fato de elas terem dormido. Veja bem, o problema não é dormir. As loucas dormiram, mas as prudentes dormiram também. Elas não foram repreendidas por terem dormido. Elas foram repreendidas porque elas não tinham azeite quando elas acordaram assustadas com o anúncio da chegada do noivo. Entenda só, Jesus começa falando, a primeira descrição das noivas, das virgens, é que essas virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Depois ele vai tratar delas terem ou não azeite. Elas não eram loucas, elas não ficaram loucas por não terem levado azeite, ou elas não ficaram prudentes por terem levado azeite. Ao contrário, elas não levaram azeite por serem loucas, e elas eram prudentes, elas levaram azeite por serem prudentes. Então, ter levado ou não levado é uma consequência de ser louco ou ser prudente, e não o contrário. Entenda bem, a cultura, e Jesus está falando para um pessoal que conhecia a cultura era justamente de que o noivo se atrasaria. O noivo se atrasar era óbvio, era esperado que ele fosse se atrasar, que ele ia demorar para chegar. As loucas não levaram azeite. O fato de elas não terem levado azeite, sabendo, conhecendo a cultura, imaginando que o noivo atrasaria,
é que revela que elas eram loucas. Então, entenda bem, elas não passam a ser loucas por não terem levado azeite. Elas não levaram azeite porque elas eram loucas. Jesus está falando sobre pessoas prudentes e pessoas não prudentes. Pessoas que ele acabou de falar algumas, é, dando alguns exemplos, explicando como será a sua vinda e falando que eles têm que estar preparados. E ele fala: olha, sejam prudentes, estejam preparados. Pode parecer que demore, mas vocês têm que estar esperando, mesmo que pareça que demore. E aqueles que não estiverem esperando quando acontecer, aqueles que não estiverem preparados, mesmo que todos eles durmam, mesmo que a gente vá dormir enquanto espera, mesmo que a gente esqueça por um momento ou outro, mas estando vivendo de uma forma prudente. Prudente quer dizer, vivendo da forma que ele diz que nós devíamos viver. Por que que eu falo que esse texto fala de arrebatamento? Porque vem o anúncio de que aí vem o esposo e eles vão sair ao encontro, elas vão sair ao encontro, vão se encontrar com o esposo. A festa de casamento, ela culturalmente durava 7 dias. O período da grande tribulação é de 7 anos. O arrebatamento da igreja começa antes da tribulação e o período do arrebatamento acaba no final da tribulação, quando então nós vamos vir com Cristo para reinar com ele aqui na terra. 7 anos, festa de casamento, 7 anos, tempo que nós vamos passar com Cristo nos ares, nos céus. 7 anos é o tempo que nós vamos estar na festa de casamento da noiva de Cristo com Cristo, da igreja com Jesus. Então, ele está falando exatamente disso. Vai acontecer de nós irmos com a noiva, que é a igreja, nós vamos para as bodas, para o casamento, para a festa de casamento com ele nos ares. E aí, algumas pessoas que foram avisadas disso, elas vão ser tomadas de surpresa, elas não estavam vivendo prudentemente. Não tem como ir depois que aconteceu o anúncio. Aconteceu o arrebatamento, e ele já tinha falado sobre isso. 2 estarão no campo, um será levado e o outro não. Então, não tem mais como eu entrar para essa festa. Uma coisa importante é o que acontece em seguida, que ele vai falando assim: e tendo elas ido comprar, elas foram comprar azeite, tendo elas ido comprar, chegando o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. São os arrebatados. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, aquelas que eram loucas, elas foram atrás do azeite, e ao que indica, elas encontraram. Quer dizer, é possível que depois que aconteça, é possível que você passe a viver de uma forma prudente, esperando a segunda vinda de Cristo, a vinda dele gloriosa, visível. Você pode, caso você não seja arrebatado, esperar que ele retorne visivelmente para todas as pessoas do mundo. Olha que coisa interessante. Nessa parábola, no final dela, diferente de outras, não tem um julgamento. Então, nós vamos ver a parábola seguinte, vai dizer que esses que não estavam prontos vão ser mandados para o fogo eterno, vão ser mandados para o castigo, para os açoites, aonde a ranger de dentes, se o fogo não apaga, o bicho não morre. Essa parábola não tem. Por quê? Porque aquelas pessoas que não forem arrebatadas, elas não estão perdidas e condenadas. Elas ainda podem esperar que o noivo abra a porta, porque foi a festa de casamento. Uma hora a festa acaba, uma hora o noivo sai da festa, uma hora as portas se abrem mais uma vez. Então, tem chance de ser salvo na tribulação, enquanto depois que a igreja for arrebatada, as chances só acabam se você morrer. Aí não tem mais chance. Enquanto estiver vivo, caso você não seja arrebatado, tem pelo menos uma boa notícia. Você ainda pode se encontrar com o noivo. Você tem chance ainda de se preparar para a segunda vinda dele, a vinda visível dele ao mundo, ou caso você morra durante a tribulação. Que Apocalipse diz que isso vai acontecer. Certo? Você entendeu agora do que esse texto está falando? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário para mim e curte esse vídeo, mande para mais alguma pessoa, principalmente para aquele pregador que fica falando que vai cair azeite na nossa cabeça durante o culto. E
Se inscreva nesse canal. Deus abençoe a sua vida grandemente.